Boa noite, muito bem-vindos ao debate entre os candidatos a coordenador do Núcleo de Lisboa da Iniciativa Liberal nas eleições agendadas para o próximo dia 1 de julho. Do meu lado esquerdo tenho Rui Nascimento, que encabeça a lista L. O Rui é gestor especializado em estratégia e planeamento estratégico, formado em Administração e Gestão de Empresas na Universidade Católica Portuguesa, coordenador do Programa Autárquico de Lisboa nas eleições de 2021 e também foi ainda membro do anterior Grupo de Coordenação Local. Do meu lado direito, o Rodrigo Melo Gonçalves encabeça a lista C. O Rodrigo é consultor, licenciado em Economia, com uma especialidade em Fiscalidade e é um dos deputados da Iniciativa Liberal na Assembleia Municipal de Lisboa. Nós decidimos organizar este debate falando de três temas essenciais. O primeiro, o posicionamento da Iniciativa Liberal nas futuras eleições autárquicas de Lisboa. Depois vamos falar de temas gerais da cidade de Lisboa e, por fim, de questões internas do que é que são as vossas propostas para o núcleo de Lisboa. Ditou a sorte que o Rui Nascimento é o primeiro. Assim, Rui, eu coloco-te a questão. Como é que tu posicionas a Iniciativa Liberal numas futuras eleições autárquicas, nomeadamente no que toca a coligações? Obrigado, André. Olá, Rodrigo. Em relação a coligações, nós estamos bastante alinhados, a nossa lista está bastante alinhada com aquilo que foi as indicações da moção de estratégia global do nosso Presidente e a ideia de que vamos a eleições sozinhos para saber quanto o que é que valemos e para podermos defender as nossas ideias. E, portanto, a esta distância é essa a nossa convicção, é para isso que vamos trabalhar, sendo certo que haverá tempo para haver uma definição mais clara, mais perto, mas não vejo que haja alteração. No que concerne à coligação pré-eleitoral, pós-eleitoral, depende depois já a eleição de vereador, que esperamos, não é? Sim, sim. E então aí também antevês alguma... Havendo eleição de vereador, nós temos claramente aquelas forças com as quais não vamos coligar ou não vamos sequer colaborar num governo, que seriam as forças de esquerda e o Chega, e em relação, neste caso, o PSD, para falar os nomes de quem é que estamos a referir, vai depender muito do programa que eles têm, das pessoas que eles têm e do que pode ou não fazer sentido discutir na altura. Portanto, fica um pouco em aberto, mas a nossa intenção é irmos sozinhos antes. Muito bem. Rodrigo, a mesma pergunta. Como é que posicionas a ele numas futuras eleições autárquicas? Boa noite, André. Boa noite, Rui. Boa noite também a todos aqueles que nos seguem lá em casa. Saudar este debate. Espero que seja um bom momento para discutir as propostas liberais para Lisboa e o projeto de mudança para a cidade que nós pretendemos. Relativamente à questão das coligações, a nossa posição é muito clara. A iniciativa liberal não surgiu na política portuguesa para ser uma parte de uma qualquer alternância. Nós somos uma força política com um espírito reformista, único na política portuguesa, e temos essa força, temos essa marca e achamos que ela deve ir a votos em Lisboa. Dito isto, portanto, candidatura própria da Iniciativa Liberal, após as eleições, e tudo indica que a Iniciativa Liberal irá estar representada na variação, após as eleições teremos que ver coligações com a esquerda, com o Partido Socialista e os seus companheiros de extrema-esquerda. Não. Coligações com o PSD. Vai depender, obviamente, daquilo que for o programa e aquilo que for o entendimento que se consiga estabelecer a seguir às eleições, sendo certo que neste momento, no atual momento político, a Iniciativa Liberal tem ficado sozinha muitas vezes na Assembleia Municipal com questões essenciais para nós, faltando ao PSD aquele espírito reformista para a cidade que nós defendemos. E, portanto, vai depender daquilo que for o acordo que se conseguir estabelecer e os objetivos claros que conseguimos estabelecer na altura, sendo certo que se integrarmos alguma executivo camarário, será para fazer mudanças na cidade. Muito bem. Isso é uma questão que vamos ter em 2025. Um dos problemas da cidade de Lisboa em 2023 é a habitação, que está extremamente cara. Rui, quais são as vossas ideias relativamente a este problema tão caro aos lisboetas? Em relação à habitação, há duas ordens de problemas, se nós quisermos pôr desta maneira. Ou seja, nós temos os problemas mais imediatos, que são aqueles que estão a ser discutidos, mas, na nossa opinião, falta também uma visão para a cidade, uma visão para o futuro, e isso não tem só a ver com a parte da habitação, tem também a ver com a parte do urbanismo. Portanto, tem que ser uma visão integrada de futuro. Porquê? Porque só mexer ou na lei do arrendamento ou na questão do alojamento local não vai resolver o problema. Portanto, o que nós achamos é que a Iniciativa Liberal tem que pôr em cima da mesa uma visão para o futuro. E isso nós tínhamos na altura no programa, uma visão para a cidade que tinha a ver com, nós chamamos na altura, o repovoar
Lisboa, e isso tem essencialmente a ver com dois fatores. O primeiro é que cerca de 300 mil pessoas saíram de Lisboa nos últimos 30, 40 anos. Nos últimos 10 anos a erosão não foi muita, porque saiu muita gente de Lisboa, mas entrou imigrantes. E, portanto, as pessoas que nós temos hoje em Lisboa, a demografia é diferente do que era há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás. E normalmente pensa-se que menos gente na cidade há mais qualidade de vida, mas o que é um facto é que os indicadores revelam exatamente o contrário. Ou seja, o estudo que foi feito comparativo de 80 cidades europeias, Lisboa é a quinta pior em relação às pessoas que considerarem que têm uma grande qualidade de vida em Lisboa. Portanto, estas duas coisas juntas significa que nós, para atacarmos esse problema, temos não só que resolver os problemas do arrendamento, mas temos que tentar fazer outras medidas que vão alargar a cidade e vão, na prática, desenhar uma cidade um bocadinho diferente. Mas aí, concretizando isso, alargar em que sentido? É numa perspectiva mais ampla com outros municípios, por exemplo? Não, tu tens na prática, em Lisboa, temos capacidade de poder criar novas centralidades dentro da própria cidade. Tens também as áreas de entrada da cidade, por exemplo, as Amoreiras e outras áreas de entrada, que podem ser revitalizadas e ser aproveitadas. E portanto, tu tens que fazer algo que seja integrado e, por outro lado, outra coisa que tem que ir em paralelo a isto, tens que centralizar o desenvolvimento nos bairros. Porque uma das coisas que foi, na altura, quando estudámos isto, o bairro é o essencial para a qualidade de vida em Lisboa, e tens que olhar isso, porque, por exemplo, na zona de Marvila e na zona de Chelas, tens bairros que estão completamente isolados. E se não tiveres uma massa crítica, não consegues ter serviços, não consegues ter qualidade de vida. Portanto, a nossa proposta, e muito alinhada com o que foi definido no programa, é que tens de ter uma visão da cidade, e isto não implica que não se discutam as medidas para serem resolvidas no imediato. Rodrigo, ainda hoje veio uma notícia de que o aumento dos preços das casas reduziu-se, mas foi o aumento que reduziu, continua a aumentar. Nos últimos anos terá aumentado o preço das casas em Lisboa médio cerca de 20%, 30%. Como é que vocês antevêem esta possibilidade de permitir com que os lisboetas possam comprar uma casa e tenham meios para o fazer, comprar uma habitação no centro, quer dizer, não no centro de Lisboa, mas dentro da cidade de Lisboa? Em relação à habitação, há duas circunstâncias que têm que ser vistas em relação à problemática. A primeira é a questão daquilo que é o parque habitacional da Câmara Municipal de Lisboa. Estamos a falar de a Câmara de Lisboa é a maior senhoria da cidade, é a maior proprietária da cidade e tem no seu parque habitacional, neste momento, cerca de 2.000 casas fechadas ou devolutas. E, portanto, a primeira coisa que há de fazer em matéria de habitação é recuperar essas habitações, devolvê-las à sua função de apoiar quem mais necessita, porque, por outro lado, nós temos 6.000 famílias em lista de espera para uma habitação em Lisboa. E, portanto, foco naquilo que é o património municipal, reabilitá-lo, pô-lo no mercado, acabar com esta situação que ninguém percebe como é que uma Câmara com o maior orçamento de sempre, 1.300 milhões de euros, tem 2.000 das suas casas fechadas ou devolutas. Essa é uma parte. Depois há outra parte que tem a ver com uma política de habitação diferente em relação àquilo que tem sido feito. A Câmara Municipal de Lisboa tem que chamar todos os atores do setor da habitação, sentá-los, conversar com eles e desenhar... Como? Empresários da construção civil, todos esses. Todos, construtores, promotores, associações de inquilinos, de proprietários, chamar todos à mesa e conversar sobre um modelo de concessões que funcionam. A Câmara de Lisboa tinha um modelo que não funcionou, tem algumas em curso, muito poucas, mas não houve uma resposta por parte do mercado à questão das concessões para a habitação. A Câmara tem aqui um papel fundamental de árbitro, de chamar os players da habitação, sentá-los à mesa e desenhar modelos de concessão que tenham hipóteses de funcionar, em que os operadores se revejam neles e que tenham hipótese de sucesso. E, se conseguir fazer isso, serão milhares de casas que virão para o mercado, que ajudarão a descer os preços, obviamente, e que tirarão uma forte pressão que Lisboa tem neste momento, porque, de facto, não há resposta para a procura que existe. Outro dos problemas que tem sentido em Lisboa são os impostos altíssimos, como nomeadamente o IMI, as derramas, etc., em virtude até de enormes déficits orçamentais da Câmara e o endividamento da Câmara Municipal de Lisboa.
Eu agora passava Sim, para claro. Rodrigo, para nós irmos soltando isso. Rodrigo, como é que a Iniciativa Liberal, sendo um partido liberal que defende naturalmente a redução do papel do Estado ou do poder público e naturalmente isso pressupõe uma redução do endividamento, consegue apresentar propostas que possam captar votos quando essas propostas vão no sentido de uma redução da iniciativa do poder público? Nós temos, aliás, estava no programa autárquico, a redução da carga fiscal em Lisboa. Na Assembleia Municipal temos batalhado muito sobre a questão da carga fiscal. É verdade que, no caso deste Executivo Camarário, foi iniciado um percurso do aumento da devolução do IRS às pessoas. Até ao início deste mandato, a Câmara ficava com 2,5% e os restantes 2,5% eram devolvidos aos municípios. No primeiro orçamento aumentou-se a devolução para 3%, neste segundo já se aumentou para 3,5% e, portanto, nessa matéria podíamos ir mais rápido, mas o caminho está a ser feito no sentido de atingir os 5% de devolução do IRS aos municípios. No entanto, a Câmara optou, mal a nosso ver, por não alterar a carga fiscal no que diz respeito às empresas, nomeadamente aquilo que é a taxa de derrama. Lisboa foi, uma vez mais, a Câmara que aplicou a taxa máxima de derrama em 2023. Dos 308 concelhos, apenas 123 aplicaram a taxa máxima. E nós, na Assembleia Municipal, a Iniciativa Liberal, fomos alertando a Câmara para que era necessário dar um sinal também às empresas e ficámos sozinhos nesse debate. Ninguém quis acompanhar a necessidade ou reconhecer a necessidade de baixar a carga fiscal também para as empresas. Por outro lado, há um conjunto de benefícios fiscais do Regulamento dos Benefícios Fiscais de Lisboa que terão que ser revistos, com descontos no IMI que não fazem sentido neste momento e que vão carecer de uma revisão para baixar também aí a carga fiscal. E, portanto, o compromisso é muito claro, batalhar para reduzir a carga fiscal, não só às pessoas, como já começou a ser feito, mas também às empresas. Mas isso implicará também uma redução da despesa? Isso implicará uma redução da despesa e a Câmara de Lisboa, com um orçamento de 1.300 milhões, tem margem para reduzir a despesa. Rui, a mesma questão? Sim. Esta questão tem duas partes que tu, André, bem referiste. Ou seja, na prática tens uma questão de receita, mas também tens uma questão da despesa que tem que equilibrar, porque senão acabas por ter problemas orçamentais. E eu concordo, obviamente, com a maioria das coisas que disse o Rodrigo. Acrescentaria um par de coisas do lado da receita fiscal, que tem a ver com as taxas e com as taxas e taxinhas, como nós chamamos, que são cerca de 50 milhões de euros por ano, e que existem mais de 160 taxas só municipais, e depois existem as taxas urbanísticas, ou seja, e ainda as freguesias também têm taxas. Portanto, aí também há que cortar, e penso que há um trabalho que está a começar a ser feito na Assembleia Municipal nesse sentido, e portanto isso é importante. Mas eu queria falar da outra parte, que é, na prática, como é que nós atacamos a despesa. E a Câmara Municipal, como o Rodrigo diz, e bem, é uma Câmara gorda, não é? Em termos de despesa, e é importante nós pormos em cima da mesa algumas medidas. Por exemplo, uma das medidas que podia ser implementada tinha que ser faseada, que era começar a ter o orçamento base zero em algumas das áreas da Câmara. Não se pode chegar à Câmara e fazer base zero. Claro que nós temos um problema que as receitas operacionais, as receitas correntes, nomeadamente de pessoal, pesam bastante e, portanto, essas são difíceis de mexer, mas existe muita despesa que não é essa, como subcontratação, como aquisição de estudos, como avanças, como horas extraordinárias, que algumas delas são de 25 milhões, outras são de 20, portanto estás a falar quase de 50 milhões nesta área que se tem que olhar. E outra área importante que também se devia olhar e que tem um bocadinho pouco a ver com o que falámos no primeiro ponto, tem a ver com cortar subsídios a algumas empresas municipais ou mesmo encerrar algumas empresas municipais, que aliás é uma coisa que nós tínhamos no programa. Portanto, eu concordo e estamos perfeitamente de acordo que temos que atacar a parte da fiscalidade, porque é uma bandeira nossa, mas é importante nós sermos responsáveis e também atacar a parte da despesa e tentar mostrar alguns caminhos para a redução de despesa, e como a despesa, quando se faz benchmark internacionais, realmente Lisboa não compara mal. Compara mal, não é um bom exemplo? Não é. Mesmo em número de pessoas, pessoas na Câmara por habitante, estamos bastante abaixo. Penso que temos 39, uma pessoa para 39 habitantes e a média é 63, penso eu. Portanto, estamos muito baixos. Só para acrescentar uma coisa, se for possível,
Outra das formas que há de reduzir a despesa da Câmara é, desde logo, uma melhor gestão do próprio património da Câmara. No orçamento para 2023 estão 5 milhões de euros para locação de edifícios. Numa Câmara que tem património vasto que é seu, que tem património que está fechado ou desaproveitado e depois vai gastar dinheiro dos contribuintes a alugar noutros sítios, isto não faz sentido nenhum. Ou seja, para além da questão das taxas e da redução da despesa, uma melhor gestão daquilo que é o património da Câmara, nessa parte de espaços alugados, como também dos seus terrenos e das suas casas que estão fechadas e que, portanto, também não geram uma receita. Rentabilização desses Uma espaços. rentabilização desse património também Sim, ajudará. É um caminho. Outra das questões que também todas as pessoas que vivem em Lisboa experimentam diariamente e que, de certa maneira, acaba por estar relacionado com a habitação é a mobilidade, são os transportes. Não haverá uma maneira de, com bons transportes, de acesso, boas entradas em Lisboa, nós permitíssemos que muitas pessoas conseguissem viver também fora de Lisboa e, com isso, a pressão urbanística, a pressão da população a querer viver dentro da cidade contribuísse para reduzir os preços. Nesta medida, portanto, a ênfase na minha pergunta é relativamente aos transportes. A mobilidade. A resposta a isso, para mim, é muito idêntica à que nós falámos da habitação. Ou seja, é difícil tu teres uma medida que resolva o problema. Como tu sabes, algumas alterações, ou como sabemos, algumas alterações na parte dos transportes são coisas que às vezes demoram bastante tempo. Nós, na altura, algo que os liberais falámos muito e discutimos muito foi a concessão dos transportes públicos e, por exemplo, essa solução não é uma solução simples e não é uma solução clara, não a operação, mas a parte da infraestrutura. Mas nós temos algumas medidas que podem começar a tentar resolver alguns problemas. Posso falar duas ou três para exemplificar. Nós fizemos na altura um estudo para parques dissuasores, à entrada das cidades. Isso fez parte do programa. Fez parte do programa. Muitas das coisas, muitos dos problemas que nós temos em Portugal é que definem-se políticas, implementa-se mal e depois diz que a política é má. Ou seja, já se tentaram implementar parques dissuasores, mas foram mal feitos. Foram mal desenhados, foram nos sítios errados e as pessoas não aderiram. E nós, na altura, fizemos um estudo de vários sítios à entrada da cidade onde podias ter parque dissuasor. Outra discussão que pode ser importante tem a ver com os parques em silo na cidade, que não é uma coisa óbvia em Lisboa, mas que podes perfeitamente ter alguns parques em silo para tentar resolver o problema. Não resolve o problema que tu estavas a dizer, que é diferente. Temos que ter menos carros a entrar em Lisboa. E aí, provavelmente, a questão dos metros e também a questão dos autocarros que entram, as pessoas como entram e saem, é uma questão bastante mais complexa e parece-me é populista dizer que chegamos ali e resolvemos o problema. Isso tem que ser uma coisa estudada para ver como é que... Talvez, aí sim poderia haver uma coordenação com os outros. Claro que sim, aí tens que ter coordenação, porque senão não funciona, não é? E hoje não tens isso. Sim. Rodrigo, uma das coisas que me tem feito alguma confusão é aquela alteração na linha amarela no metropolitano no Campo Grande, em que construíram uma linha de metro, a linha amarela, que ia até o Rato e que vinha de Odivelas, ou seja, permitia às pessoas de Odivelas estarem no centro de Lisboa e, de repente, aquela obra faz com que elas fiquem à porta do Campo Grande. Isso não te parece que vai contra toda a ideia de que o metro seja uma porta de entrada rápida em Lisboa? Vai, e, aliás, isso decorre daquilo que foi o projeto da linha circular, ou daquilo que, como eu costumo dizer, da linha socialista circular. Porque o único partido que defende a linha circular é o Partido Socialista. Mais nenhum outro partido, da esquerda à direita, defendeu aquela opção da linha circular. Digo defendeu porque ela já está em construção e, portanto, agora já estamos com o facto consumado. Mas a perspectiva da mobilidade tem, de facto, que ser vista numa lógica metropolitana. Aliás, nós fomos muito vocais em Lisboa e críticos da questão da medida dos transportes gratuitos porque ela teve uma lógica meramente municipal. Tudo bem que era uma promessa do atual Presidente da Câmara, mas falhou porque ela devia ter sido vista e a medida devia ter sido pensada como numa lógica metropolitana. Nós temos dois problemas grandes em matéria de mobilidade e de transportes e de estacionamento. Temos desde logo o problema do estacionamento dos residentes em Lisboa, e há freguesias da cidade onde o rácio de dísticos por lugar não chega. É de 2 e as práticas internacionais têm como nível de que seria preferível os 0,5
E nós temos várias freguesias que estão acima de 1,5 no centro da cidade e noutras acima de 2. A EML tem qualquer coisa como 98 mil lugares na via pública e dísticos emitidos estamos a falar de 116.433 dados de 2022. E, portanto, logo aí temos um déficit, independentemente de todos os carros depois entram em Lisboa e em Lisboa, cada 4 carros que circula, 3 vêm de fora e, portanto, isto dá a noção do problema que existe em termos de mobilidade e de estacionamento. Por outro lado, temos outra questão que é a Câmara de Lisboa, e o caso que estavas a referir do metro, a Câmara de Lisboa não tem qualquer papel na gestão do metro. Portanto, o metro depende do governo, faz o que quer na cidade, não presta contas a ninguém. O processo de expansão da linha vermelha, a que temos assistido recentemente, com todas as polémicas que houve em Campo de Ourique, no Jardim da Parada, Sim, os efeitos que vai provocar em Alcântara, etc. Inclusive, há uma providência cautelar neste momento contra a expansão da linha vermelha metida por várias associações de Lisboa e a Câmara, mesmo que queira, não consegue fazer nada porque o metro pertence ao Governo e o Governo, tal como fez na linha circular, está a fazer na linha vermelha, faz os planos de expansão, não comunica, não explica, não fornece os estudos, não dá os dados. E age completamente à revelia da autarquia, não é? E age à revelia da autarquia. E, portanto, põe-nos numa política de facto consumado. E, portanto, em questões de mobilidade, temos ainda também a questão da linha de Cascais, que também não depende da Câmara, mas o essencial aqui é juntar os municípios da área metropolitana e adotar desde logo uma política de parques dissuasores que evitem esta entrada de carros em Lisboa, sendo certo que os 370 mil carros que entram todos os dias não são os parques dissuasores que vão resolver. Temos que criar outros mecanismos Boas e temos redes que... de transporte. Exatamente, porque as pessoas só vão utilizar o transporte público se o transporte público for fiável, confortável e lhes der condições de que, desde logo, existe e que não está em greve, ou que as pessoas chegam a tempo e horas aos seus locais de trabalho. E, portanto, isso é um esforço que tem que ser visto quer com o Governo, quer com a área metropolitana Agora de fazia Lisboa. agora, até por uma questão do tempo, Rui, aqui duas questões, por já, pegando aqui nisto da Câmara Municipal ter um papel mais determinante na política dos transportes, e outra questão que é mais prática, que temos assistido ao aumento do número de automóveis híbridos. Sim. E, no entanto, os postos de abastecimento, de carregamento, são muito pequenos, são muito poucos. E isso é algo que eu tenho visto nas pessoas a discutir, que há até guerras e fóruns onde as pessoas andam aí a denunciar-se umas às outras porque ficam demasiado tempo a carregar o carro, etc. O que é que, quer dizer, esta questão a Câmara Municipal também deveria fazer algo relativamente a isto? Devia. Eu comparo um pouco isso ao que aconteceu com as bicicletas e já vou explicar porquê. Porque tem a ver um bocadinho com uma coisa que o Rodrigo falou, que é, quando não há planeamento, as coisas depois não resultam. E, portanto, o que se passa é exatamente isso. Tentou-se que as pessoas aderissem e deu-se benefícios para as pessoas comprarem carros híbridos, mas depois não se dá condições para as pessoas abastecerem. E eu digo as bicicletas porque é a mesma coisa, ou seja, criou-se algumas condições, mas depois não se cria o resto e não se consegue fazer a coisa circular. Portanto, isso é algo que tem que ser resolvido. Não sei se com mais estacionamento se consegue resolver isso ou com um estacionamento diferente, mas tem que ser resolvido. Não me parece que haja uma solução simples para esse tema sendo direto. Não houve planeamento e agora tem que se andar a correr atrás. Eu não sei se existe algum estudo ou não, mas isso é um assunto complicado de resolver, não é simples. Mas também quanto ao papel da Câmara na condução da política de transportes, tu defendes, consideras que a Câmara tem que ter um papel mais ativo? Claro que sim, eu não referi a questão... eu tentei dividir no início o papel mais de visão ou mais de resolução que o Rodrigo acabou de falar na área metropolitana e que tem que ter esse papel também no metro, mas também temos que focar em tentar resolver alguns dos problemas. Foi isso que eu tentei focar, mas claramente que sim. Muito bem. Outro dos temas bastante pertinentes é a questão da sustentabilidade e a questão ambiental da cidade. Pouco está ligado com a mobilidade e com os transportes. Lisboa já tem sofrido algumas cheias. Estão a ser feitas obras, levadas a cabo as obras que percebe-se que o problema das cheias fique tendencialmente resolvido dentro do ano e meio, 2 anos. É a esperança e a expectativa que temos. Mas há uma coisa que eu também, e agora vou dando aqui uma nota particular, que tenho reparado em Lisboa, no que se toca ao ambiente, é que às vezes há grandes ideias ambientais, mas, por exemplo, num dia de calor como o de hoje, a maior parte das vezes, quando eu ando na rua, e eu sou uma das pessoas que gosta de andar a pé em Lisboa,
estou sempre à chapa do sol, ou seja, tenho pouquíssima sombra porque os passeios não têm árvores. Há alguma ideia porque é que há tanto receio em Lisboa de plantar árvores e dar sombra nos passeios? Eu não acho que haja receio. Eu acho que temos um problema de ornamento. Um problema cultural, uma coisa do género, não sei. E não só, um problema de ornamento do espaço público. Muitas das vias que nós temos não permite que sejam colocadas árvores. Essa discussão tem sido feita na Assembleia Municipal nos últimos tempos em relação à questão da arborização da cidade, mas nós temos algumas ruas que são muito estreitas, muitas vezes pôr árvores implicaria tirar lugares de estacionamento e, portanto, traria outro tipo de problemas e outro tipo de contestação da parte das populações, mas há projetos neste momento da Câmara no sentido de garantir que haja maior arborização e que haja políticas nesse sentido onde seja viável. Outra, ainda também ligada à questão do ambiente e da sustentabilidade, e conforme estavas a referir, André, a questão da mobilidade entra diretamente nesta discussão, porque quando temos 370 mil carros todos os dias entram em Lisboa, obviamente que isto traz uma poluição adicional à cidade. Mas há outras matérias e outras áreas em que nós podemos atuar, mas aí não depende da Câmara. E é uma discussão que também tem sido feita, e na Assembleia Municipal tem sido referida essa questão, que é, por exemplo, a eletrificação do Porto de Lisboa. O Porto de Lisboa não tem eletrificação. E, portanto, os navios de cruzeiro, quando chegam, para estarem a funcionar, têm os motores a trabalhar. E isto gera uma poluição que é maior que os carros todos que entram em Lisboa. E isto era uma coisa simples de resolver, que é a administração do Porto de Lisboa eletrificar o Porto e permitir que os navios possam estar ali atracados sem ter que ter os motores a trabalhar para fornecer a energia para os navios. E, portanto, aí é uma medida específica que vai aliviar a questão dos índices de poluição na cidade. Por outro lado, temos ainda a questão da famosa ZER. A ZER é a Zona de Emissões Reduzidas. Lisboa criou uma ZER há muitos anos atrás e nunca implementou uma devida fiscalização. Está na altura, se calhar, de começar a olhar para isto. Foi a maior parte das capitais europeias já fez esse percurso. Nós, em Lisboa, ainda não o fizemos, mas vamos ter que também chegar a essa situação. Rui. Eu pegava em dois ou três temas. Um tem a ver com a rede de água cinzenta, que é algo que é necessário para Lisboa, ou seja, água que não seja necessária para consumo, mas que pode ser utilizada a rega. Esta iniciativa da Câmara vai resolver isso, mas vai resolver isso em duas partes específicas da cidade, e nós defendemos que devia ser feita uma rede de água cinzenta para reaproveitar essa água, que não precisamos estar com água potável para jardins e para lavar carros, e isso é algo que tem um impacto significativo quando se consegue fazer pela reutilização de água. Portanto, essa era uma medida importante. Depois há uma medida que é emblemática e que tive pena que não fosse defendida muito veementemente na campanha, que tem a ver com a ideia de devolver o Tejo a Lisboa, que tem a ver com o Terminal de Contentores de Alcântara. Já é falado há Pronto. E nós fizemos na altura um estudo bastante detalhado sobre isso. Penso que o Moedas fez uma proposta parecida com a nossa, e porque o terminal não faz sentido absolutamente nenhum. Não é uma decisão da Câmara, mas pode pressionar, porque o terminal transporta, penso que são 3 ou 4 vezes menos do que Sines. Os países europeus normalmente têm 2 portos, não têm mais do que 2 portos, e Portugal tem Leixões, e tem Lisboa, e tem Setúbal, e tem Sines. E Sines e Lisboa estão muito próximos, portanto o terminal conceptualmente na prática não faz sentido estar aqui. E uma política de transportes marítimos e de carga tem que ser uma política nacional, não tem que ser uma política de Lisboa. Obviamente que isto depois tem implicações com a linha férrea e com a ligação com o metro. Mas este tipo de propostas arrojadas, liberais, se quiseres, porque na prática a lógica de devolver o Tejo a Lisboa é exatamente se o terminal sair dali, nós conseguimos ter uma zona verde, ou consegues ter a cidade até ao rio seguida. Portanto, eu acho que essa era importante. Depois, uma mais emblemática, e termino nesta parte, que tem a ver com tentarmos ter o primeiro bairro sustentável em Lisboa, tentar arranjar, até pode ser um bairro público, um bairro da Câmara,
social para tentar fazer como piloto nesse bairro, para tentar que seja o mais sustentável possível e para servir de piloto depois para outros. É emblemático, provavelmente Ainda não ia tens ser... tempo? És capaz só de concretizar um pouco? Estás com tempo? Tens aí uns 30 segundos para poder... Na prática, olha, tens a parte de eficiência energética, descarbonização, reutilização de águas e gestão de resíduos. Depois podes, na prática, tentar criar uma comunidade de armazenamento energética do bairro para tentar distribuir. Ou seja, na prática, tentares fazer no bairro algumas das melhores práticas que existem. São medidas piloto para experimentar. Para se me disseres financeiramente, economicamente fazem sentido, provavelmente não, mas se fizeres um piloto, vais aprender e vais dar um sinal claro para isso. Só se me permitem esclarecer aqui uma questão sobre aquilo que o Rui disse e que é relevante. Nós, de facto, no programa de 2021 tínhamos a questão da retirada do terminal de contentores ali de Alcântara. O problema é que houve uma alteração, o Governo alterou um decreto-lei em outubro de 21, portanto já depois das eleições, e neste momento a concessão daquele terminal foi prolongada até 2038. Sim. E, portanto, não é uma coisa que nos próximos anos nós consigamos resolver, porque a concessão foi prolongada até 2038. Há um plano de investimentos de 122 milhões de euros por parte do privado que tem essa concessão e, portanto, o terminal de contentores de Alcântara, infelizmente para todos, vai continuar ali nasci em durante Lisboa os e eu-te falar disso, estou a ver sempre, anos. vou ver como é que continua. Deixa-me rematar, porque na prática é uma réplica, que é, nós quando fizemos o programa já sabíamos disso, porque isso já estava em negociação. E o que nós dissemos no programa foi que Lisboa tem a obrigação de fazer pressão, porque na altura, aquilo era no início, levantaram-se uma série de dúvidas da legalidade de algumas das extensões dos contratos que o Governo estava a fazer, sem ouvir alguns dos parceiros, principalmente esse contrato teve esse problema, e o que nós defendíamos é que, pelo menos nós, a Iniciativa Liberal, devíamos fazer o máximo de barulho possível, porque isso é um tema super importante, e o Governo não pode fazer isto que fez agora, que é a extensão, que já tinha acontecido com a extensão anterior, que foi um dos presidentes da Câmara, que eu não me recordo qual foi, antes de sair, uns meses antes de sair, faz uma renovação por 10 anos. E, portanto, este é um tema dos lisboetas, que os lisboetas têm que estar atentos. Muito bem, antes de terminarmos esta questão externa da cidade de Lisboa, só passar para o subtema da transparência autárquica. Rodrigo, isto, por certa maneira, está a ver com o endividamento e a forma como a autarquia é gerida. O que é que tens a dizer sobre isto? A transparência autárquica vai mais longe do que as questões do endividamento. Sim. Não, o que eu estava a falar é da gestão, não é? Do desconhecimento que muitas vezes nós acabamos por ter, apanhamos com uma fatura e não sabemos como é que chegamos lá. Nós temos sido muito ativos na questão da transparência também, na discussão autárquica. Ainda recentemente, por iniciativa do Grupo Municipal da Iniciativa Liberal, foi aprovada uma proposta na Assembleia Municipal, uma recomendação à Câmara, para que houvesse uma total transparência naquilo que é a gestão do património municipal. Nós não sabemos a quem é que esse património está cedido, em que termos. Há uma questão que até gerou algum impacto mediático, que tem a ver com a sede de um partido político, que é o Bloco de Esquerda, que tem um prédio na Rua de São Bento, onde funciona uma sede secundária, prédio esse que é municipal. Eu, em agosto do ano passado, enviei um requerimento à Câmara a perguntar em que condições é que esse imóvel está cedido ao Bloco, porquê e se há outros partidos que têm o mesmo tipo de situações. Ainda não tiveste resposta. A Câmara até hoje não deu qualquer resposta. Nós na Assembleia Municipal avançámos com uma recomendação para que todo o património da Câmara de Lisboa esteja publicamente disponível a quem é que está cedido, para quê e em que condições. Isso é uma questão essencial para nós, a questão da gestão da transparência. Mas há outras e que são simples de implementar, e por isso é que eu digo que às vezes nem o próprio PSD tem o espírito reformista que deveria ter na política portuguesa. As deliberações de Câmara não são públicas. Há muitas que são em reunião privada de Câmara. Nós queremos saber o que é que a Câmara aprovou, queremos conhecer as propostas, os anexos, o que é que lá está, e elas não são públicas. Enquanto, por exemplo, na Assembleia Municipal, tudo o que vai à Assembleia Municipal está devidamente identificado no site e, portanto, quem quiser consultar pode consultar. Aquilo que são as deliberações de Câmara, que são muito mais, porque a maior parte delas não carece de ir à Assembleia Municipal, a Câmara já devia ter um mecanismo de transparência na sua página de internet que permitisse a qualquer um de nós, eu quero saber o que é que a Câmara aprovou na última reunião. Um apoio a este,
uma cedência àquele. Essa opacidade não se desvaneceu agora com a mudança do Presidente da Câmara, é que recordo? Não, há muito para fazer ainda em matéria de transparência. Foi criado um departamento de combate à corrupção e à transparência. Na Assembleia Municipal há uma comissão, foi uma proposta da Iniciativa Liberal, há uma comissão que tem o tema da transparência lá incorporado, não quisemos estar a duplicar estruturas e, portanto, pegámos numa das comissões e fizemos uma proposta para que também tratasse do tema da transparência, mas ainda há muito para fazer nessa matéria. Rui, quando preparaste ou coordenaste o programa autárquico, o Presidente da Câmara era Fernando Medina e o Presidente talvez mais opaco que aquele não deveria haver. O que é que nós temos, tens a dizer sobre isto? Eu gostava de falar de 3 medidas, complementando o que o Rodrigo estava a falar. Sim, na prática, o problema que temos de transparência a nível de informação é muito maior do que está falado. Ou seja, esse é um problema grave, mas o portal de transparência é tudo menos um portal de transparência. Ou seja, uma cidade como Lisboa, uma Câmara como Lisboa, devia ter os dados abertos, os dados que possam ser públicos, para as pessoas poderem estudar, poderem fazer análise, para os investigadores, e isso não existe. Os dados estão desatualizados, estão truncados e não se consegue fazer. Portanto, o portal de transparência, estamos os dois de acordo, mas tem que ir muito mais além do que só a publicação. Eu depois falava só de 2 coisas para fecharmos este tema. Uma tem a ver com a simplificação dos regulamentos, ou seja, nós defendemos que deve ser feito tentar fazer um documento único de regulamentos para ser muito mais simples e na prática isto é uma alavanca, se quiseres, do desenvolvimento, porque é mais simples, as pessoas sabem o que é que está e sabem o local onde está, não tens N documentos diferentes. Para terminar, uma coisa que é muito importante para nós liberais é reforçar os mecanismos de participação dos cidadãos. Há vários mecanismos, mas tentar reforçar e utilizar mais esses mecanismos de consulta pública, a história do orçamento participativo, ser mais efetivo nisso, porque o orçamento participativo é sempre uma... é sempre não vale a pena, nós sabemos. Mas é um filme porque não é bem um orçamento participativo. E isso devia ser algo claro e devia ser algo que nós devíamos empurrar, porque as pessoas devem participar na vida da cidade. Sim, mas muito rápido. Sim, só para clarificar, nós em relação ao orçamento participativo, e houve problemas que já chegaram à Assembleia Municipal pela não execução de orçamentos participativos, neste momento a Câmara está a rever, a própria Câmara anunciou que ia rever o orçamento participativo, no sentido de acautelar a participação e o respeito pela participação das pessoas, porque é essencial, porque senão o orçamento participativo acaba por ser uma farsa e que até tem um efeito contraproducente. Nós na Assembleia Municipal também, hoje em dia temos assembleias municipais centralizadas, ainda ontem estive numa, nesse âmbito de mecanismos de participação das pessoas, a Câmara também lançou o Conselho de Cidadãos e, portanto, nessa matéria há de facto uma participação. Só uma nota em relação à questão dos dados abertos. De facto, isso foi lançado no anterior Executivo, depois às tantas parou, estava completamente desatualizado, como o Rui estava a dizer. No entanto, neste mandato foi retomada essa política e a partilha de dados está a ser baseada no sistema LoRa da Câmara Municipal de Lisboa e eles estão a querer reforçar. Mas não está ainda... Não, eles relançaram agora. Estão a trabalhar nisso. Sim. Bem, vamos terminado este tema da cidade de Lisboa, falar do núcleo, de quais são as vossas propostas. Rui, estás com menos tempo, eu vou começar por ti. Okay. Qual é que tu considerarias a vossa proposta mais emblemática e importante? Sei que são várias. Há uma que difícil. Causa, que eu tenho algumas dúvidas. Então, não é dúvidas. Tinha uma questão que é relativamente ao Parlamento Liberal em Lisboa. O que é que vocês consideram que isso seja? O Parlamento é um nome. E como é que funcionaria? Sim, ok. Então vamos lá. Eu penso que há outros núcleos da Iniciativa Liberal, inclusive já têm isto implementado a nível local. Na prática é arranjar um fórum para os membros, 3 vezes por ano, poderem falar com os deputados municipais e alguns das freguesias, pode ser rotativo, para, na prática, fazer um escrutínio, mas um escrutínio pela positiva, ou seja, tentar entender algumas das votações que foram feitas e porque é que foram feitas e haver algum debate de ideias que até os próprios deputados podiam trazer para os membros. O objetivo é os membros sentirem-se mais envolvidos, é dar maior visibilidade ao trabalho que é feito na AML, e aí é ao vivo, não é? Porque temos outras, na parte da comunicação temos outras medidas. Mas era um tema? Quem é que escolheu o tema? Na prática, se fores de 4 em 4 meses, em 4 meses passaram-se uma série de coisas, houve uma série de votações, certo? Sim, mas é que isso não daria aso, por exemplo, um debate extremamente aberto, ou seja, com vários temas.
Se formos chamar, por exemplo, há uma reunião de 4 em 4 meses, Certo. basicamente uma por trimestre, vai o deputado, vai o Rodrigo, ou vai Ou o vão os Miguel, três, vai podem o os Gil, três. vão os três. Sim, Pronto. sim. Isso dá um debate um pouco não demasiado amplo, ou seja, sem fio condutor ou não. Não, há claro esse que tem que risco. haver uma agenda e tem que ser uma Sim. agenda definida por eles, porque eles Ok. também têm que definir. Nessa medida, pronto. Claro, Era isso que eu queria claro. saber. Não, claro que Quem sim. é que É o determinava GCL, qual o a ordem de GCL, trabalho? o GCL em conjunto com a AML, em que eles têm uma... Eles Ok. sabem aquilo e provavelmente até sabem os assuntos que querem falar com as pessoas. A questão principal nem é o modelo em si. Sim. É na prática ter os membros poderem entender melhor algumas Haver das um contacto discussões. direto entre os eleitos Exatamente. e os eleitores. Exatamente. Neste caso, os Exatamente. É isso de uma maneira simples, Sim. se quiseres. Portanto, Ok. E outra medida que queiras apontar? essa é uma claramente que a receptividade tem sido... Chamou-me a atenção porque... Chamou, a receptividade tem sido boa. Chama a atenção por... Eu vou dar 2 ou 3 exemplos que o Rodrigo com certeza saberá também, e tu também sabes. Às vezes há votações, e eu estava no GCL e com a Angelique e com vocês também, que é, às vezes há votações que os membros não entendem. Porquê? Porque só vem o cabeçalho da votação, principalmente do Bloco de Esquerda, penso que é bastante perito a fazer isso, mas depois o que vem descrito não é exatamente o que está no cabeçalho. E muitas vezes os membros veem a votação e dizem, mas porquê é que nós votámos desta maneira? Porquê é que votámos daquela maneira? E isto é uma maneira simples, porque normalmente quando é explicado as pessoas entendem, porque nós somos todos do mesmo partido e pensamos, ideologicamente estamos todos muito parecidos. E este tipo de abertura à participação, controlada obviamente, porque senão, como tu dizes, é algo bastante importante. Respondendo à tua pergunta, um dos desafios principais que nós iremos ter vai ser a preparação das autárquicas, que acho que é importante, mas não deve ser o único dinamizador do que é o programa para a GCL. E ligado com isso, uma das coisas que nós temos que fazer é temos que tentar mobilizar e ativar mais os nossos membros. E isso passa essencialmente para a parte da criação ou da implementação da estratégia para os grupos de trabalho de freguesias, para tentarmos estar mais próximos das pessoas e mais próprios dos membros e mais próprios das populações. Não sei se tenho Sim, tempo. podes falar. Posso, pronto. Sim, Portanto, na prática, esta medida o que vai fazer várias coisas. A primeira é que vai dar um maior apoio e suporte aos autarcas. Não só um apoio político, que esse terá pelo GCL, mas também um apoio na parte de comunicação, de capacitação, e isso é importante. Vai também fazer uma ligação política entre as freguesias, a AML e o GCL. E vai permitir que se possam desenvolver eventos locais para tentar ter ligações com associações e podermos descentralizar um pouco a palavra liberal, se quiseres. Porque é muito mais difícil para nós, centralmente, no GCL, estarmos a definir o que é que queremos fazer em termos de ação política. É mais fácil, num evento, por exemplo, como foi feito a habitação, que teve um impacto grande, mas se tiveres as freguesias, os grupos de trabalho das freguesias, a visitar os atores que são impactados por um evento dessa maneira, consegues, na prática, levar a palavra mais longe e estar muito mais perto das populações. Terminando, isto não é muito diferente em termos de lógica do que a nível nacional também foi proposto por Rui Rocha na MEG, que é estarmos mais próximos das populações. Portanto, é um pouco nesse sentido. Nessa linha. É. Rodrigo, se na lista C o que me chamou a atenção foi o Parlamento Liberal entre as vossas propostas. Na EL? Desculpa, eu encontrei. Sim, na EL, eu troquei-me aqui porque tinha isto trocado. Na vossa lista C, o que me chamou mais a atenção foram as conferências ambiente universitário e os núcleos de estudantes. O que é isto? O que é que podes explicar sobre estas duas iniciativas? O que é que consistem? Nós, na lista C, temos um objetivo muito claro, que é o de politizar mais a ação do GCL. Politizar no bom sentido, na política com P grande, no sentido de virar o GCL para a cidade, para pensar a cidade, pensar políticas para a cidade. E definimos um conjunto de medidas que visam obter essa discussão política e transformar a Iniciativa Liberal de Lisboa num dos players das políticas da cidade. Eu destacaria desde logo à cabeça o programa GCL na Rua, que é precisamente sairmos para o terreno em duas vertentes. Temos uma vertente institucional de contacto, de criar canais de comunicação com todas as entidades essenciais na vida da cidade, a UACS, por exemplo, em matéria de comerciantes, a MUBI, em matéria de mobilidade. Portanto, nas diferentes áreas temáticas,
estabelecer contactos com essas entidades, com essas associações e criar aqui mecanismos de diálogo permanente, porque elas são uma fonte de informação também para a iniciativa liberal. E depois temos o programa GCL na rua, na vertente mais freguesias, em que aí sim é claramente andar no terreno, observar os problemas, falar com as populações, com os moradores, com os comerciantes, com as associações. Nós estamos aqui na freguesia do Parque das Nações e ainda há 3 meses atrás fizemos uma ação de GCL na rua, ainda que não estava sobre esse nome, mas que basicamente foi o quê? Há uma escola aqui no Parque das Nações que tem inúmeros problemas, a Câmara não avança com as obras que são necessárias e, juntamente com o nosso autarca do Parque das Nações, fui à escola, reunimos com a Associação de Pais, estivemos a explicar os problemas e, quer ao nível da Assembleia de Freguesia do Parque das Nações, quer ao nível da Assembleia Municipal, estamos a monitorizar a questão e saber se a Câmara cumpre ou não com aquilo que prometeu de fazer as obras de recuperação da escola. Isto é relevante e é importante porquê? Porque isto aproxima a iniciativa liberal das pessoas. Há uma coisa que eu não me esqueço nessa reunião com a Associação de Pais. E eles disseram-nos, houve 2 partidos que vieram aqui falar connosco. Um deles foi a Iniciativa Liberal. E, portanto, se nós fizermos este trabalho de formiguinha, com os nossos autarcas, com os nossos membros, com os deputados municipais, com o GCL, pela cidade inteira, as pessoas vão perceber que, de facto, a Iniciativa Liberal está cá também para ajudar, também para ouvir e para propor soluções sempre que isso for viável. Essa é muito a lógica do GCL na rua, vertentes freguesias. Identificar problemas, levá-los com propostas, quer às Assembleias de Freguesia, quando temos a autarca, quer à Assembleia Municipal, onde aí temos mais margem de manobra. Temos a questão das conferências temáticas em ambiente universitário, muito à semelhança daquilo que o Núcleo de Lisboa fez recentemente com as Jornadas da Habitação. A ideia é replicar esse modelo que funcionou muito bem em outras áreas, como a ação social, educação, finanças locais, reforma do Estado, etc., no sentido de ajudar a projetar aquilo que é a mensagem liberal no debate político. Por outro lado, temos a questão dos núcleos universitários. Os jovens são uma das principais bases de apoio da iniciativa liberal. Nós queremos ajudar a dinamizar os núcleos de estudantes, ajudar a criar núcleos de estudantes onde eles não existam, e queremos lançar aquilo que chamamos o e-Lisboa on Tour, que é fomentar a aproximação, uma maior aproximação e uma maior presença da iniciativa liberal junto das escolas. Isso já foi feito, apresentar o partido, o que é que o partido defende, e nas feiras e eventos ligados à juventude. Rui, quanto a estas matérias, eu queria-vos deixar carta branca, basicamente, para falarem daquilo que acham importante. Uma das questões que eu tenho reparado na IEL é a necessidade de cativar cada vez mais membros, mas a uma altura em que é inevitável, mais tarde ou mais cedo, que o número de membros não há de crescer da forma exponencial como sucedeu no passado. Acho que essa pergunta é bastante bem colocada, porque normalmente nós tendemos a focar no número de membros, e o que nós verificámos foi que houve um aumento enorme de membros quando há eleições, que é o normal, mas desde aí há quase uma estagnação. E, sinceramente, o que mais do que ter mais membros, claramente queremos, mas é mais complicado, e normalmente tens de ter fatores externos que dinamizem isso para ser significativo, senão tens que ativar os membros que tu tens. E, portanto, esse é um trabalho importante. Nós não podemos querer mais membros e, na prática, não conseguimos ativar isso. Eu dou exemplos. Nós tivemos plenários com 100 pessoas. Em Lisboa tem 1.300 membros. Portanto, das linhas de orientação do nosso programa, e temos uma pessoa exatamente com esse valor, é a ativação de membros. Para contactarmos com os membros todos de Lisboa, para tentarmos perceber o que é que eles querem. E eu vou dar 2 exemplos. Nós lançámos agora um questionário e agora na campanha, em 2 ou 3 dias tivemos mais de 50 respostas ao questionário. Portanto, as pessoas querem dar a sua opinião. Entendes? E, portanto, este tipo de coisas têm que ser feitas, porque isso é uma maneira da pessoa se ligar e depois temos que ir atrás para fazer isso. Sim, querem a opinião, mas, por exemplo, quando houve o último plenário, como tu dizes, estavam pouquíssimas pessoas, ou seja, a maior parte das pessoas não vai aos plenários. Pois, mas tens que arranjar maneira de... Já agora, e falando, porque eu estive no último plenário e já estive no outro, e aquilo que acaba por acontecer é que há muito tempo perdido em pequenas questões
e acaba por, quem vai lá só pela primeira vez, não é só, vai mesmo pela primeira vez, acaba por pensar, bom, não vou perder mais um sábado para tão pouco. Aquilo que eu pergunto isto pergunto aos dois, se não veem com bons olhos, por exemplo, que os plenários sejam um pouco mais estruturados, uma hora para começar, mas também haja hora para terminar e os temas também tenham horas para ser um determinado tempo para ser debatido. Nós temos uma perspectiva diferente. A democracia tem um custo. As pessoas têm que dar a sua opinião. E não devemos cortar a opinião. Mas isso não quer dizer que não haja um problema. O que nós achamos que tem que haver é outras formas, como o Parlamento, que nós falámos há pouco, e como ciclos de debates, que nós queremos lançar também, para as pessoas discutirem política em Lisboa. Porque muitas do que se vê é que as pessoas querem discutir política. A frustração dos plenários, pelo menos a que chega a mim, é eu venho aqui e eu quero discutir política e estou a discutir regulamento. Mas não há outro espaço, é isso? Tem que haver outro espaço para fazer isso. E provavelmente uma das coisas que nós queremos fazer é fazer mais plenários. Por exemplo, nós definimos um plano de atividades para os primeiros 6 meses. E também as tertúlias, que estão as duas que propõem. Sim, exatamente. Tentar dinamizar. Mas, por exemplo, nós definimos para os primeiros 6 meses que, passados 100 dias, vamos ter um plenário. Porque, na prática, estatutariamente, tens de ter 1 ou 2 plenários por ano. Nós queremos ter mais exatamente para conseguires ter temáticas específicas sobre, em cada plenário, e não estar 6 ou 8 meses sem plenário e depois as pessoas têm essa frustração. Mais alguma pergunta sobre este tema? Não. Não, eu daria... Sim, Rodrigo, se quiser só alguma sobre isto. Sim. Mas é isso, não temos muito mais tempo, mas eu já agora dava-vos carta branca para salientar aquilo que mais querem chamar a atenção. Eu gostava de falar num ponto que há bocado não consegui e que faz parte do nosso programa, que é a reestruturação daquilo que é o website da Iniciativa Liberal Lisboa. Ponto 1, para concretizar uma ideia que já vinha sendo falada, que é a área de membros, precisamente para fomentar o contacto entre os membros e o GCL e os membros entre eles, mas também lançarmos no site da Iniciativa Liberal de Lisboa aquilo que chamamos o portal do autarca, precisamente para que os membros que quiserem possam ir e clicar em cima de uma freguesia e perceber tudo o que foi o trabalho que o autarca dessa freguesia fez, os documentos que apresentou, as visitas que fez, e ter ali, de uma forma fácil e acessível, não só os contactos, para poder contactar o seu autarca, se quiser, mas também ter uma noção daquilo que foi o trabalho feito. Em relação aos membros, há aqui uma área que tem que ser reformulada, que é a área da comunicação. Tem que haver muito melhor comunicação com os membros. As próprias redes da Iniciativa Liberal de Lisboa têm que fomentar mais a passagem de informação sobre o que é feito, sobre o posicionamento político. Em termos de membros também, nós temos a questão das conferências mais vocacionadas para membros, para discutir as propostas da Iniciativa Liberal, para discutir as mensagens liberais, capacitar as pessoas e ajudar as pessoas naquilo que são as propostas e o trabalho que a Iniciativa Liberal vai fazendo, que também é um aspecto muito importante. Por último, só a questão das jornadas autárquicas. As jornadas autárquicas é um momento importante de debate entre o GCL, os membros das Assembleias de Freguesia e os deputados municipais. A nossa ideia é passar a ter uma periodicidade trimestral, precisamente para que possa haver um maior debate entre autarcas e a coordenação do núcleo, com uma agenda menos sobrecarregada do que tem sido anteriormente, porque há uma parte que é de informação e há uma parte que tem que haver também de debate, de discussão de ideias, naquela lógica de politizar, de nós, em conjunto, pensarmos na agenda política que queremos para a cidade para os próximos 3 meses, por exemplo. Qual é a área em que vamos levantar, como a discutir e a pôr na agenda, e nas Assembleias de Freguesia e na Assembleia Municipal. A dizerem quais são os problemas que sentem no dia-a-dia, que muitas vezes... E que depois vai ter uma tradução... Vocês não sabem, não é? E que depois, essa agenda política vai ter várias traduções. Vai ter uma tradução, por exemplo, naquilo que pode ser o GCL na rua, com as freguesias e com os membros dos grupos de trabalho das freguesias, mas também, e nós temos isso no nosso programa, a questão do Clube de Colunistas, com artigos na imprensa sobre essas temáticas na altura em que a gente queira avançar com isso. Queria também dar uma nota que para nós é relevante, que é a questão do Gabinete de Estudos. O Gabinete de Estudos de Lisboa fez um trabalho notável nos últimos tempos, tem uma projeção que vai para além do Conselho de Lisboa, colabora muito com o Gabinete de Estudos da Comissão Executiva, neste caso agora o ILAB,
E o Gabinete de Estudos, para nós, não só é para manter, e tenho a honra de ter na minha lista os dois principais responsáveis atuais do Gabinete de Estudos, o João Graça e o Armando Gonçalves Pereira, e é para manter e é para participar neste processo de politização do GCL. Ou seja, o Gabinete de Estudos tem que olhar para os temas, pensar sobre temas, fazer comparações, fazer análises e tem que passar a fazer mais propostas políticas que os membros das freguesias e que os deputados municipais possam apresentar e pôr à discussão da cidade ou, por exemplo, discutir com entidades no âmbito do GCL na rua vertente institucional, uma proposta do Gabinete de Estudos na área da mobilidade, por exemplo, ser discutida com as diferentes associações da área da mobilidade. Rui, relativamente a isto do Gabinete de Estudos, só muito breve. 2 segundos. Em relação ao Gabinete de Estudos, a grande alteração que nós queremos fazer, porque a equipa é a mesma, é reformular aquilo que é a estrutura do Gabinete de Estudos e adequá-la, os grupos de trabalho, adequá-los àquilo que é os pelouros da variação da Câmara, para haver uma maior ligação em relação àquilo que são as políticas da cidade. Então. Rui, o Gabinete de Estudos, vocês também consideram o Gabinete de Estudos? Claro que sim, claro que sim. O Gabinete de Estudos fez um trabalho excepcional, como o Rodrigo falou. Tem sido essencialmente um trabalho técnico, que depois é discutido politicamente em conjunto com o Gabinete de Estudos para sair propostas políticas. Nós temos um entendimento diferente da lista do Rodrigo em relação ao GCL, ao Gabinete de Estudos, ser politizado na prática, Sim. ou seja, de fazer propostas políticas, ir mais longe. Acho que deve participar, mas acho que não. Achamos que deve ser essencialmente técnico. E a nossa ideia é muito alinhada, neste caso, com o Gabinete de Estudos da Comissão Executiva e, inclusive, com a Comissão Técnica Autárquica do Porto. Porque se nós lermos no Gabinete de Estudos da Comissão Executiva, diz assim: estrutura informal composta por voluntários, membros e simpatizantes que colaboram na elaboração de conhecimento técnico para apoio da AR e ao partido. E no Porto, e tem coordenação própria na dependência da CE. Neste caso é uma pessoa da CE, mas podia não ser, ou seja, a orgânica que está desenhada... Sempre foi. Mas a orgânica que está desenhada diz assim, vou reler, detém coordenação própria na dependência da CE. Ou seja, não diz que a pessoa que coordena tem que ser da CE. Pode ser ou pode não ser. Estou a dizer que sempre foi. Certo, mas é técnico. É o que diz lá. E no Porto foi exatamente a mesma coisa. Foi feita uma comissão técnica autárquica para analisar e aprofundar problemas da cidade, para depois ter, obviamente, senta-se, no nosso caso, a nossa proposta é que o coordenador do Gabinete de Estudos se sente na Comissão Política, nas reuniões mensais com a AML e com a Comissão Política Permanente do GCL, para tomar decisões políticas, mas é eminentemente técnico na sua gênese. Depois queria só dizer mais 2 ou 3 coisas rápidas. Em relação às jornadas autárquicas, estamos de acordo. Em relação ao site, eu queria dizer, mas queria pegar em conjunto, que é o que nós tentámos fazer, ou trazer, a energia que nós tentámos trazer para esta campanha e da nossa equipa é de executarmos, de fazermos. E vou dar 2 ou 3 exemplos. Nós dizemos que queremos fazer ciclos de debates liberais e vamos ter um debate na segunda-feira. E vamos ter um debate em outubro de educação, que vai sair agora o anúncio na semana que vem. Anunciámos hoje que vai haver uma corrida liberal em 5 de outubro. E, portanto, e em relação às freguesias, era isso que eu ia dizer, nós vamos lançar na semana que vem no nosso site as páginas exatamente como estava a dizer o Rodrigo, porque isso foi uma ideia, nem foi deles, nem foi nossa, foi numa das jornadas autárquicas, houve um autarca que sugeriu exatamente isso, que houvesse um mapa e que se clicasse e que se fosse isso, só que não foi feito. Portanto, em termos de ideias e de programa, eu acho que nós estamos ricos em Lisboa. Nós precisamos de executar. É muito importante que a gente consiga executar e que tenha uma equipa para executar. É isto. Ok. Como é que Sim, temos senhor. tempo? Eu julgo que nós vamos agora passar para os 2 minutos finais. Sim. De tua sorte, que o segundo seria o Rodrigo. Assim, Rui, tens 2 minutos a contar a partir de agora. Portanto, o que é que nós queremos? Queremos fazer crescer o liberalismo em Lisboa. Queremos, juntos com os membros, trazer políticas liberais para Lisboa. Em cada freguesia, em cada bairro, vamos dar-nos a conhecer as nossas propostas liberais, a nossa forma de estar na política e vamos juntos marcar a agenda da discussão política em Lisboa, com a ajuda dos excelentes autarcas que temos, autarcas liberais, mas temos todos que ajudar. Todos não somos
poucos. E eu apelo, para finalizar, para votar L. Nós temos a equipa, temos a energia, temos o dinamismo, estamos preparados, contem connosco e nós contamos com todos. Muito obrigado, Rui. Rodrigo, 2 minutos a partir de agora. Muito obrigado. A lista C candidata-se com um compromisso liberal para Lisboa. Um compromisso com o partido, um compromisso com os membros e um compromisso com a cidade. Queremos transformar a Iniciativa Liberal num dos players das políticas para a cidade de Lisboa. Queremos virar o GCL para fora, estar em contacto com a cidade. Defendemos uma cidade que pese menos na carteira dos contribuintes, que se dedica a resolver os problemas que há muito estão por resolver, como os problemas da habitação ou da mobilidade. Precisamos de todos. Os membros da Iniciativa Liberal são a nossa peça-chave para um projeto autárquico que vai ter que mobilizar perto de 600 candidatos para fazer crescer a mensagem liberal na cidade de Lisboa. É esse o nosso compromisso, é para isso que nos candidatamos, para fazer política com P grande, contando com todos, e votem lista C. Bom, muito obrigado aos dois, obrigado a todos pela vossa atenção. Peço que não se esqueçam de votar no dia 1 de julho. Se inscreverem no plenário. Era isso, até dia 27. 27, Tem até exatamente. dia 27 de junho para se inscreverem no plenário, que é um sábado, dia 1 de julho, e então aí votar ou na lista C ou na lista L. E eu agradeço a todos a vossa atenção uma vez mais e assim damos por fim o nosso debate. Obrigado. Obrigado.